Se paz, hoje é quinta-feira, graças a Deus, né? Estou falando com você sobre uma vida abençoada. E a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre isso é que Deus deve vir em primeiro lugar. Há uma profusão de verdades bíblicas nessa pequena palavra aqui, né? Então, quais são as coisas mais importantes no que diz respeito a viver uma vida abençoada? Há mais de 500 versículos na Bíblia relacionados à oração, aproximadamente. 500 versículos relacionados à fé, porém mais de 2.000 versículos relacionados a dinheiro e a bens na Bíblia. Jesus falou sobre dinheiro em 16 das suas 38 parábolas. Fica claro do ponto de vista da Bíblia que precisamos entender sobre esse assunto para sermos abençoados não só em questão financeira, mas em todas as outras questões, né? Como lidar, porque às vezes a gente não sabe lidar com essa questão, porque o dinheiro, na verdade, é um teste de Deus na nossa vida. A forma como você lida com ele revela com destaque quais são as suas prioridades na vida. E se você quer ter uma vida abençoada, você precisa ter prioridades na sua vida. E o primeiro princípio que você precisa entender, se é que é possível entender, é o ato de dar. É o princípio das primícias, né? Ele também pode ser chamado de princípio do primogênito, daquilo que a gente tem dado e do que a gente dá para Deus, né? Então, é preciso entender que uma vida abençoada financeiramente, ela precisa lidar com a questão de dinheiro, né? Mas a bênção de Deus não é só sobre ser bem financeiramente, mas em todos os aspectos da nossa vida, né? Nós encontramos vários precedentes financeiros que a Bíblia diz e que a gente precisa aprender. Para quê? Para que, se você quer ter uma vida abençoada por Deus em todos os sentidos, é preciso você entender a sua palavra. É vital que você compreenda algo sobre o princípio de dar. Como é que isso funciona na nossa vida. Então, quando nós entendemos esse princípio de dar, como a Bíblia, dai e ser-lhe-á dado, né? Dai e ser-lhe-á dado, quer dizer, dê e receba de Deus o que Deus tem para você. Deus entregou Jesus por fé, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8, 29. E nesse sentido, Jesus é o dar de Deus para nós. Deus deu Jesus para nós, é o dar, é a oferta de Deus para nós. Deus deu Jesus primeiro, por fé, ainda quando éramos pecadores, mesmo quando zombávamos dele, cuspíamos em seu rosto, enquanto ele estava morrendo na cruz, né? Deus não esperou para ver se primeiro mudaríamos, ou nos arrependeríamos, ou nos tornaríamos dignos. Deus conhecia o princípio que diz que as coisas mais importantes vêm em primeiro lugar. Então, o princípio de dar faz toda a diferença na nossa vida. E Mateus diz que eu preciso dar, né? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, uma medida cheia da graça, cheia da misericórdia, cheia do amor dele para conosco. E assim nós vamos entendendo o que Deus tem para nós nesse tempo de recebermos as bênçãos de Deus. A bênção de ter um lar abençoado, a bênção de ter saúde, a bênção de pertencer ao corpo de Cristo, né? A bênção de adorar o Senhor, a bênção de buscar o Senhor. Isso tudo muda a nossa vida quando nós entendemos o que é receber essa provisão de Deus sobre a nossa vida. Pai que estás nos céus, eu quero te pedir que o Senhor nos dê graça para entendermos que o Senhor, em primeiro lugar, nos deu Jesus para morrer em nosso lugar, nos garantir vida eterna. O Senhor Jesus nos deu graça. Por isso, Pai,
Dê ao teu povo conhecimento para entendermos a tua palavra e vivermos debaixo da sua provisão. Eu quero abençoar a todos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Você precisa ser abençoado por Deus para viver esse tempo de provisão. Deus te abençoe. Até amanhã.